Olá, eu hoje queria falar um pouquinho sobre o maior mandamento de Jesus, que todos nós conhecemos, né? Toda a igreja conhece esse mandamento, no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34. Amém? Deixo-vos agora um mandamento novo: amem-se uns aos outros, assim como eu vos amei. É preciso que se amem também uns aos outros. Se tiverem amor uns aos outros, toda a gente reconhecerá que são meus discípulos. Eu gosto muito dessa versão aqui. É uma Bíblia que foi um padre que me deu. É protestante. Mas ela tem uma linguagem um pouco mais clara. Eu gosto muito dessa versão. Mas antes disso, eu gostaria de dizer aos irmãos sobre a questão do amor. Eu decidi falar sobre a questão do amor porque, na realidade, nunca se viu tanta falta de amor como temos visto nesses últimos tempos. E principalmente nas redes sociais. Parece que isso se intensificou mais ainda. A realidade é que a internet imita a realidade, né? Nós sabemos disso. Ou seja, todo mundo seguia algum nível da sociedade, não é? Cada um tinha a sua tribo, cada um tinha a sua aldeia, cada um tinha o seu meio social. Pronto, e agora as coisas têm sido transformadas indo para o meio social, a rede social. E a gente cada vez mais vê isso, né? Mas Jesus aqui, já bem perto dele ser crucificado, ele aqui já anuncia algo que vai acontecer, não é? E ele ali então, com um diálogo com os seus discípulos, ele cita esse lindo mandamento, que ele é muito, muito lindo falado, não é? Mas ele é também muito difícil de ser cumprido. Por mais lindo e maravilhoso que ele pareça, é um mandamento que muitas das vezes mais ignoramos. E principalmente quando nós queremos defender as nossas ideias com unhas e dentes, ou defender às vezes o nosso pecado, ou defender a nossa maneira de pensar, e nós esquecemos desse mandamento, né? O Senhor Jesus aqui diz a Pedro, não é? Amai-vos uns aos outros, não é? A Pedro e aos outros discípulos. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Repare bem o tanto que Jesus, a toda a sua vida, é amor. Em todo momento do ministério de Jesus é envolto do amor. Até mesmo a forma de corrigir de Jesus, não é? É através do amor. E nós hoje como igreja precisamos muito resgatar, ou pelo menos não somente trazer à memória, como também cumprir esse mandamento, que não é fácil, não é? Não é fácil, mas não é impossível. Nós precisamos procurar cada dia que passa morrer para nós mesmos e vivermos para Cristo. Porque Cristo deu a sua vida por nós. Ele deu a sua vida por nós. Isso é um amor incondicional, um amor ágape ou HP, como diz alguns os mais estudiosos, né? É um amor incondicional, amar sem algum interesse. Algumas pessoas eu tenho notado nesses dias é que, na realidade, elas só amam aquilo que está dentro da bolha delas, ou seja, é só aquilo que lhe convém, ou só ama a partir do momento em que eu tenho uma certa confiança, não é? Ou a partir do momento em que essa pessoa está dentro da minha bolha. Se ela estiver fora da minha bolha, não há motivo para amá-la. Talvez eu esteja ser aqui um pouco rude, ou talvez seja um pouco direto, né? Porque nós temos a tendência muito grande de julgar o outro, mas a gente não pode fazer isso, não é? Mas a realidade é que, olhando para nós, nesse caso olhando para mim, muitas das vezes amamos só aquelas pessoas que nos satisfazem, nos dão aquilo que a gente precisa. E Jesus diz: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Jesus, ele amou incondicionalmente. Ele amou sem um pingo de interesse. O único interesse nele era cumprir o mandamento, cumprir a sua missão aqui na terra, que era trazer salvação aos homens. Então, Jesus veio para isso, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele, somente por Jesus. E todo o caminho de Jesus aqui
nós percebemos que o ministério de Jesus foi voltado em prol do amor. E nós precisamos aprender a amar uns aos outros, como Ele nos amou. Assim, eu acho mais interessante isso, assim, dessa maneira, todas as pessoas reconhecerão que são meus discípulos. Então, todos nós que amamos ao próximo, temos essa incumbência, não é? O Senhor, as pessoas vão olhar para nós, realmente aquele se parece com Cristo. Justamente a palavra cristão significa isso, se parece com Cristo, não é? Então, nós só tornamos discípulos de Jesus se nós cumprimos esse mandamento, que é amar ao próximo como a nós mesmos. Não é uma tarefa fácil, mas não é impossível. Nós temos que aprender a lidar com todos dessa mesma maneira. Eu tenho visto, por exemplo, aqui na Europa, o Evangelho tem sido muito atacado, como no mundo todo, né? Vamos dizer só a Europa, mas todo. Mas aqui, como é o velho continente, o que a gente assiste aqui é uma verdadeira distância do cristianismo. As pessoas estão cada vez mais ficando distantes do Evangelho. Procuram tudo mais alguma coisa para tentar deturpar o Evangelho, não é? E algumas pessoas culpam o liberalismo, outras pessoas culpam, a frieza do ser humano, né? A frieza das lideranças e políticas e coisa e tal. Não sou liberal, amém? Vamos pensar, vamos ficar bem enfatizados nisso. Porque a rede social é um perigo muito grande. Na rede social só tem juiz, não é? Se acham-se um dono da Bíblia, o conhecedor da Bíblia, acho que conhece a Bíblia mais do que Deus. E qualquer palavra que a gente fale aqui, as pessoas podem interpretar a gente mal. Não sou liberal, mas eu entendo que o que está acontecendo na Europa não é apenas esse o problema. O problema é que este mandamento tem deixado de ser cumprido. Esta é a verdade. As pessoas estão deixando de amar a Deus, amar ao próximo, e abraçam causas que não tem nada a ver com o Evangelho, não é? E abraçam outras causas mais extremas e cada vez mais vão distanciando. E nós temos assistido, pelo menos eu vejo aqui no caso onde eu estou, não há muitos protestantes, mas em outras regiões da Europa, há igrejas fechadas, igreja virando clubes, igreja virando... ficando abandonadas ou sendo para outros fins, e cada vez mais o Evangelho tem sido assim, o Evangelho, vamos dizer, o cristianismo tem sido perseguido aqui na Europa dessa maneira. Vamos continuar orando, não é? Acima de tudo a oração é importante para que eles voltem sim para Deus, mas na minha colocação, na minha opinião, não é? Não creio que seja apenas o liberalismo. É uma das causas? Sim, com certeza é. Mas o problema maior é mesmo a falta do amor. As pessoas passaram a amar a si próprias, não é? Em vez de amar a Deus, assim, em vez de cumprir o mandamento do Senhor, foram também se decepcionando, têm se decepcionado muito com algumas posições da igreja. Questões teológicas que acabam por gerar mais confusão do que propriamente um efeito benéfico, ou seja, acaba por prejudicar mais do que ajudar. Isso está cada vez mais afastando as pessoas da igreja. Elas estão procurando futebol, estão procurando outros meios aí, esquecendo-se de Deus. Não sou contra futebol, mas eu assisti alguns anos atrás um programa aqui no Odisseia, em que mostrou essa realidade. As pessoas começaram a afastar-se da igreja, não é? Cansaram desse extremismo, que infelizmente muitas igrejas eram muito extremas em relação a algumas questões teológicas, e as pessoas foram se afastando da igreja e elas foram abraçando uma causa. Por quê? Porque o ser humano necessita de abraçar alguma coisa que eles acreditem. Não adianta. Nós precisamos sempre estar ligado a alguma coisa que nós acreditamos. Nem mesmo o ateísmo, por mais que eles digam que não, eles abraçam sempre alguma causa, né? Ou ambiental, ou humana, ou seja, o que for. Não é? Eles abraçam sempre outra causa. Acaba por sempre acontecer isso.
E aí as pessoas começaram, então, em vez de substituir, em vez de aproximar-se de Deus, começaram a abandonar a igreja e abraçaram uma outra causa, que foi nesse caso, o futebol. E nós temos visto aqui claramente que as pessoas, hoje em dia, os jogos de futebol são geralmente na hora dos cultos, ou na hora das missas, não é? Nos domingos, os jogos são voltados para isso. Há uma tendência muito grande para as pessoas ficarem sempre focadas no esporte. Não é mal de todo, mas as pessoas estão se distanciando mais de Deus. E valores e princípios estão sendo muito apagados. Essa é a minha forma de ver. Mas nós precisamos, como cristãos, como servos do Senhor, crer que somos o remanescente fiel, né? Esse remanescente fiel, o Senhor os conhece, sabe quem são, não é? E esses com certeza não vão abandonar a palavra do Senhor, e principalmente esses que cumprem esse mandamento, que é amar ao próximo. Eu tenho assistido muito isso nas redes sociais. Eu tenho reparado que às vezes a gente vai debater alguns assuntos, às vezes de política, ou nesse caso alguns assuntos teológicos, e nós somos atacados de todo tipo de maneira. E somos julgados como se fôssemos sempre o errado e aquela coisa toda. Eu confesso que eu realmente passei por alguns momentos como esse. Excluí a pessoa e depois eu pensei, mas eu acho que não deveria ter excluído, porque nós precisamos lidar com aqueles que pensam diferente de nós, não é? Porque Jesus não trabalhou com excluir as pessoas, né? Ele trabalhou em atraí-las para o seu reino, não é? Porque Jesus diz, a palavra do Senhor diz, nós devemos nos arrepender dos nossos pecados e voltarmos para o Senhor. Para isso acontecer é necessário que a gente ouça, né? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então é importante nós cumprirmos esse mandamento sem excluir ninguém, não vou dizer das redes sociais, mas aqui, a questão é que nós colocamos as pessoas sempre numa bolha, não é? Ou seja, só vamos amar aquelas pessoas que estão de acordo com aquilo que nós acreditamos. Será que o Senhor realmente quer isso? Verdadeiramente serão meus discípulos se cumprir este mandamento. Se nós amamos só essas pessoas que estão na nossa bolha, como é que nós vamos ser considerados discípulos de Jesus? Se nós realmente reconhecemos que somos cristãos, parecidos com Cristo, ou não é parecidos com Cristo, exatamente, parecidos com Cristo, como é que nós vamos então tomar essa atitude de amar aquelas pessoas que estão, só aquelas pessoas que estão na nossa bolha? Nós precisamos amar a todos, não é? Como nós mesmos e como Cristo nos amou. Ele entregou a sua vida por nós. Nós também devemos entregar a nossa vida pelo próximo. Por quê? Porque o próximo não é aquela pessoa que está dentro da minha bolha. O próximo é aquela pessoa em que muitas das vezes nós não nos damos bem, não é? São pessoas que nos perseguem, são pessoas que nos maltratam, são pessoas que nos excluem, são pessoas que nos excluem do seu meio, né, no caso. Nós precisamos amar a todos como igual, porque Jesus deu a vida por todos. Amém? Se eles vão ser salvos ou não, isso não é minha questão, não é nada comigo. Isso é uma questão do Senhor. Ele conhece os que vão ser salvos. Mas nós, como servos do Senhor, como parecidos com Cristo, discípulos do Senhor, nós devemos cumprir esse mandamento. Quando é mandamento, nós precisamos cumprir. Se nós não realmente obedecermos ao Senhor nessa parte, nós vamos acabar por nos esfriar e vamos ficar mecânicos, como é o que aconteceu aqui, como eu realmente notei aqui, é que algumas igrejas fecharam, igrejas históricas lindíssimas fecharam, porque se tornou algo tão mecânico, tão frio, não no sentido pentecostal, né? Não pentecostal no caso, mas no sentido de que é algo mecânico, ou seja, algo apenas para bater o ponto, né? Vou na igreja, ok, vou aquele dia e pronto. Eles deixaram simplesmente os valores antigos se apagarem.
Eu creio que o Senhor um dia ainda há de renovar esse povo, porque a palavra do Senhor, ela não falha, e o Senhor não falha, não dorme. Ele com certeza está trabalhando, porque essa vinda massiva de imigrantes para a Europa não é em vão. Temos visto muitos servos do Senhor, que o Senhor tem levantado, né, para algumas igrejas serem resgatadas. As maiores igrejas que agora estão se levantando são igrejas de imigrantes. Então, o Senhor não dorme. Ele com certeza fará a sua igreja viver novamente tempos de glória, tempos de presença do Senhor. Eu acredito piamente nisso. Mas uma verdade é que a gente precisa deixar de lado questões que só nos fazem confundir, só faz confundir o Evangelho, não é? Questões teológicas, abraçar uma causa teológica tão cegamente. Eu costumo dizer que eu não defendo linha teológica nenhuma, nem arminiana, nem calvinista, nem pentecostal, né? Nasci batista, portanto eu defendo a fé batista, mas não tenho uma definição teológica, porque eu não defendo nenhuma. A minha única definição teológica que eu defendo é Jesus Cristo. Esse eu defendo até a minha morte, se for possível, porque é só esse que nós devemos defender. Não é? A igreja, as pessoas que estão no mundo da igreja perseguida, nesse mundo afora, que estão morrendo pela causa do Evangelho, elas não estão morrendo por causa de uma denominação, elas não estão sofrendo por causa de uma posição teológica, elas estão sofrendo porque elas defendem a Cristo. E muitos estão perdendo a sua vida devido ao amor a Cristo. Portanto, eu não defendo nenhuma linha teológica, eu não considero nenhuma certa, nenhuma errada, todas são bênção e todas são úteis, né? Tanto calvinistas como arminianos, pentecostais, e seja lá qual for a ordem teológica, todos são bênção no reino do Senhor. E todos nós aprendemos a amar, porque é isso que nós devemos fazer. Amar uns aos outros, porque assim somos conhecidos como discípulos de Cristo. Ou seja, a única pessoa que eu defendo e vou continuar defendendo é Jesus Cristo. Porque o Evangelho é muito simples. E a simplicidade do Evangelho é que fez com que ele continuasse crescendo nesse mundo afora. Nós podemos observar, por exemplo, o apóstolo Pedro, ele foi perante ali o Sinédrio, e eles ficaram encabulados porque uma pessoa sem conhecimento, né, ou com pouco conhecimento, tinha tanta autoridade. Então eles ficaram ali surpresos com aquilo. Mas um dia eu estava conversando com o irmãozinho lá na igreja, eu falei assim, olha, Pedro não tinha assim um conhecimento pouco, ele tinha um conhecimento bom, porque todo judeu, até os 6 anos, já tem que saber o Pentateuco de cor. Portanto, ele tinha conhecimento, né? Mas o irmãozinho chegou para mim e falou, não, a Bíblia diz que eles eram simples. Aqui a minha Bíblia diz isso. Eles eram pessoas com poucas letras. Tá bem, pronto, também. Não vou te contrariar. O meu nível teológico não vai te convencer em nada, e nem meu conhecimento vai te convencer em nada. Mas a verdade é que Jesus usa o simples. Usou o apóstolo Pedro com a sua simplicidade, e com aquela maneira de levar o Evangelho, muitos foram conhecendo a Cristo. Se nós formos observarmos todo o decorrer da história, a igreja sempre cresceu pela simplicidade. São pessoas que eram comuns, né? Pessoas comuns. Pedro, os apóstolos todos eram pessoas comuns, simples, que fez com que a igreja continuasse existindo até hoje, continue a existir. Então Deus continuou a usar o simples. Por isso que eu não perco tempo com questões teológicas. Eu, há muitos anos atrás, fiz o seminário teológico, foi bênção na minha vida, mas tudo que é de Calvino, Lutero e seja lá o que for, ficou no seminário. Agora eu vivo a igreja, vivo a realidade da igreja, que é a simplicidade. As pessoas não vão ouvir a minha letra, nem meu grego, nem meu hebraico. As pessoas vão ouvir a palavra de Deus. Ou seja, a simplicidade da palavra de Deus, que é amar ao próximo como a nós mesmos, e amar a Deus acima de todas as coisas. Arrependei-vos e credes no Evangelho. É só isso que nós precisamos fazer. Amar já é um ato de arrependimento, porque arrepender é ceder, não é? É reconhecer que nós somos pecadores, é reconhecer que somos falhos. Isso é também um ato de amor, porque nós estamos reconhecendo que somos criaturas, que nós somos pecadores, que carecemos da tua graça, carecemos da graça do Senhor.
porque sem a graça do Senhor nós não conseguimos caminhar nesse mundo tão corrupto que nós temos vivido. E além do mais, a palavra do Senhor diz que o amor do muito se esfriaria nos últimos tempos. Esse amor não é o amor do mundo, é o amor daqueles que conhecem ao Senhor. Ver igrejas aqui fechadas, lindíssimas, fechadas, me choca muito, e às vezes até me dá vontade de chorar e ver, meu Deus, tanta igreja linda, tanto trabalho bonito que essas pessoas fizeram no passado, e as igrejas hoje estão fechadas. E muitas ao abandono. Eu faço parte de um grupo aqui no Facebook, onde a gente só coloca coisas abandonadas, e o que a gente vê de igrejas abandonadas, igrejas lindíssimas, com um trabalho maravilhoso que eles fizeram naquela altura, em 1700, 1800 por aí, e as igrejas hoje estão fechadas. Então, nós hoje estamos mais focados em amar a Deus, amar ao próximo, em cumprir esse mandamento. Seria o ideal, é o ideal, para que a igreja continue a avançar, cumprir essa simplicidade do Evangelho, que é amar ao próximo. Eu vou continuar sempre frisando isso, porque não é mais nada diferente. É mesmo isso. O amar vai além de palavras. O amar vai na ação, e Jesus provou isso, que ele deu a sua vida, ele foi na cruz, não é? Sofreu ali por nós. Isso é um amor incondicional, é um amor fora de bolha. Nós precisamos amar fora da bolha. Não vou dizer que sou perfeito, sou um homem pecador e reconheço as minhas falhas. Reconheço que por vezes a gente deixa o ódio entrar no nosso coração, às vezes deixa raiva, ira e seja lá o que for. Mas aí a gente lembra, eu nasci de novo. Se eu nasci de novo, não posso deixar que essas coisas perdurem no meu ser. Então é necessário que o amor predomine mais no meu coração. E a partir do momento que eu deixo o amor predominar, o ódio não tem espaço. A indiferença não tem espaço, e nem questões teológicas tem espaço, mas a palavra de Deus, ela sim tem total espaço em meu ser, em meu coração, em minha vida, e eu espero que não haja aqui nenhum juiz aí lá das redes sociais que queiram me julgar. Fique à vontade, quem me julga é Deus, não é? Quem me conhece é o Senhor. A única coisa que eu quero deixar aqui era a minha contribuição, tão pequena, sou um ser, uma gota no meio do oceano. Não posso fazer, não hei de influenciar muito. A única coisa que irei fazer é cumprir aquilo que o Senhor diz, né? Amar a Deus. E nós precisamos anunciar o Evangelho. Anunciar o Evangelho é isso. É abrir a nossa boca, confessar que Ele é bom, confessar que Ele nos ama, e confessar que Ele está vivo, e continua a salvar, e continua a buscar os seus perdidos para o reino dEle. Essa é a minha oportunidade de falar aqui. Eu espero que seja muito útil para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe a todos.